quero cumprimentar a todos que nos assistem nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à Escola Bíblica Dominical, nossa primeira Escola Bíblica Dominical online. Já convido a todos a fecharem os olhos. Nós vamos iniciar com um clamor pelo sangue de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai adorado, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos colocamos aqui, Senhor, como servos carentes do Teu amor, necessitados, Senhor, do Teu perdão. Nós pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa estar renovando a nossa comunhão, a nossa fé, que possamos, Senhor, sair, Senhor, deste culto com o nosso coração cheio de esperança, Pai. Que o Senhor fique conosco, Pai. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora louvando ao nome do nosso Senhor. Amém?
nós vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus com o louvor que as nossas crianças entoam no culto. Amém? Eu quero cumprimentar a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, na verdade, inaugurando, um momento diferente que nós temos vivido, como igreja, como nação. E hoje nós temos a nossa primeira escola bíblica dominical online. Na igreja, os irmãos estão em casa, podem acompanhar a palavra do Senhor e a bênção que o Senhor tem reservado para nós nesse dia. A aula que nós iremos transmitir, ela se chama Razão versus Revelação. A razão do homem versus a razão de Deus. É até o nome do louvor que nós acabamos de entoar, o louvor das crianças da casa do Senhor, um louvor que o Senhor revelou, o Espírito Santo revelou a um servo da obra, e nós podemos cantar hoje com as crianças esse louvor. O texto, base para esta aula, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 31, que diz assim: convido você a estar abrindo a sua Bíblia, ficando de pé, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Meus amados, que maravilha! Só de lermos esse texto, onde nós entendemos aqui algo extraordinário. O que vem de cima é sobre todos. E aquele que vem da terra, da obra criadora, ele só fala dos valores dessa vida. O que nasce com o homem, morre com o homem. O que nasce com o homem, morre aqui. Mas aquilo que vem de cima é sobre todos. É uma operação da eternidade que conduz o homem a um caminho feliz
Há um caminho de vitórias e há o caminho da eternidade de Deus. A razão do homem, ela não alcança a razão de Deus, pois a razão do homem só fala da terra. Como nós lemos aqui, aquilo que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. E aqui nós vemos um texto que nos ajuda a identificar qual tipo de evangelho é vivido, qual tipo de cristianismo tem sido vivido por aí. O que fala da terra, somente das coisas dessa terra, da prosperidade dessa terra, esse vem da terra. Agora o que fala do céu, que fala que Jesus voltará, aquele que fala da eternidade, dos portais celestiais, da eternidade de Deus, da salvação, onde nós moraremos com Ele eternamente, esse vem de cima. Aquele que vem de cima, é sobre todos, vem do nosso Deus. Mas a razão não alcança isso. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Deus deixou aí mais de 40 homens para escrever e registrar aquilo que está na mente dele. E o que vem de cima é sobre todos. Mas há um texto em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21, que diz: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O mundo não conheceu a Deus e não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. Para conhecer a Deus é somente por uma operação do Espírito Santo. É Ele que se revela a nós. Esses dias eu estava com um amigo dando carona no carro e ele dizia para mim que para conhecer a Deus tinha que estudar muito, né, para chegar no conhecimento de Deus e para ter um novo nascimento e começar a andar com Ele. Eu disse para ele que a experiência ela vem antes da doutrina. Para conhecer a Deus, nós vamos aprender muito dele, temos aprendido nessa obra. Na verdade, nós nunca vamos nos formar, nós somos eternos devedores, mas para começar, tudo se começa com a experiência. É Ele que nos escolhe. A Bíblia diz: eu vos escolhi a vós. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Então, meus amados, tudo vem de cima. Para que o homem venha ter uma experiência com Deus, precisa vir do alto. Precisa Deus, o Espírito Santo, uma operação do Espírito Santo, para que o homem venha passar a viver, a andar com Ele. Isso só pode ser compreendido quando o Espírito Santo encontra lugar nos nossos corações. O homem precisa dar lugar no seu coração para que o Espírito Santo fale, opere, se revele a ele e venha trazer tudo que vem de cima para a alma dele e para o seu coração. Há um texto em Salmos, no capítulo 119, no versículo 18, que diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha só, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua palavra, da tua lei, da tua palavra. E palavra, ter a lei, a palavra na mão, qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter a Bíblia. Mas, como está escrito aqui, para ver as maravilhas da palavra, para ver as revelações da palavra, aí precisa tirar as vendas que estão nos olhos, que são os nossos conceitos, as filosofias, as religiões, as teologias, a razão do homem, tudo aquilo que fica como uma venda nos olhos do homem e não deixa ele enxergar. Por isso que a Bíblia diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Para enxergar, os nossos olhos precisam do quê? De luz. É a revelação. E aí o homem passa a enxergar as maravilhas que estão na palavra. Por isso que essa obra ela tem uma palavra viva e revelada. E quando nós subimos aos cultos, o Senhor sempre fala
aos nossos corações de uma maneira especial e maravilhosa, porque o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos, a razão, os conceitos, as filosofias, as teologias, e o Senhor tem falado aos nossos corações através de uma operação do Espírito Santo. Isso tem sido a nossa grande bênção. Mas, meus amados, a razão do homem não alcança isso, e o homem muitas vezes não vai conseguir entender a palavra de Deus. Há um texto na Bíblia que diz que Jesus estava ali reunido com os discípulos e de repente na sua mensagem ele disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E ele disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá vida eterna. Então olha só, para ter vida eterna, Jesus disse que teria que comer da carne dele e beber do sangue. Mas a razão do homem não alcança. A Bíblia diz que muitos que estavam ali começaram a ir para trás e ir embora. Porque eles pensaram que ia comer uma carne humana. Como é que eu vou comer essa carne, beber sangue? A razão deles não alcançaram o que o Senhor estava dizendo. E o Senhor, quando ele estava dizendo, aquele que não participar do meu corpo, que é da igreja, aquele que não comer da minha carne, ele estava dizendo, aquele que não participar do meu corpo, aquele que não ser igreja, e ele estava dizendo, e aquele que não beber do meu sangue, aquele que não participar da ação do Espírito Santo que age no corpo, esse não terá vida eterna. E nós louvamos a Deus, porque vivemos essa doutrina de corpo. E nós glorificamos o nosso Deus, porque nós temos recebido as bênçãos do Espírito Santo e as operações dele em nosso meio, os dons espirituais, as revelações e tudo que o Espírito Santo tem feito em nosso meio, que são as maravilhas da palavra, de tudo que ele tem realizado no meio do nosso povo. Meus amados, essa é a nossa vitória. Mas o homem não alcança, a razão não alcança. A Bíblia diz que haviam 2 homens no caminho de Emaús. Foram, na verdade, ali 2 discípulos resgatados. O Senhor havia dado uma revelação para que ficassem todos em Jerusalém, e a Bíblia diz que aqueles 2 estavam descendo para o caminho de Emaús, e de repente encostou um viajante do lado deles e começou a falar com eles. E eles não estavam entendendo, eles não notaram que era o próprio Senhor. E começaram a falar das coisas do passado, tentaram um consolar o outro sem sucesso nenhum, porque quando o homem vive na razão, ele só vai falar de experiências do passado, ou ele vai tentar ajudar, mas não vai conseguir. E a Bíblia diz que já era tarde e eles convidaram o Senhor para entrar dentro de casa, dos seus lares, e ali o Senhor entrou, e a Bíblia diz que o Senhor partiu o pão, e quando o Senhor partiu o pão, eles ali entenderam que era o Senhor. Porque o partir do pão, né, o pão é a palavra, quando a palavra é revelada, o partir do pão fala também de comunhão. Quando há comunhão, quando há uma palavra revelada, o homem começa a ver e entender quem é o Senhor. E ele vê que existe um Deus vivo que fala ao coração dele. Mas na razão, eles não haviam ainda ali compreendido e entendido que era o Senhor. O Senhor uma vez falou que, né, ali no templo, que ia derrubar o templo e construir em 3 dias. E eles não entenderam como que pode isso. Um templo que demorou 46 anos para ser construído e vai ser reconstruído em 3 dias. E o Senhor estava ali falando do seu projeto de salvação. E eles não entenderam. Mas a bênção é quando nós passamos a entender a revelação de Deus e deixamos de andar na razão e passamos a andar na revelação do nosso Senhor. Essa é a diferença entre a palavra e a letra. A Bíblia diz lá no livro de Atos que o eunuco, ele lia o livro do profeta Isaías no Antigo Testamento, no capítulo 53, e ele não entendia que era o Senhor ali. E Filipe se aproximou, entrou no carro e começou a pregar para ele, a falar para ele do que se tratava ali o capítulo 53, e a Bíblia nos mostra ali que Filipe encontrou, ele achou Jesus no Antigo Testamento, ali no livro
do profeta Isaías no capítulo 53, e ele falou para o eunuco ali que se tratava do Senhor Jesus, que ele lia sobre o Senhor Jesus. Mas a razão do homem, ela não alcança a razão de Deus. E Filipe precisou trazer a revelação para o eunuco, para que ele recebesse uma bênção e fosse batizado. Meus amados, na verdade, Filipe ali, ele explicou Deus no Espírito, na revelação. Muitos dizem hoje que não se explica Deus, e na revelação do Senhor, ele explicou. Aqui fala de Jesus, o nosso Salvador. E o eunuco teve uma experiência e já se batizou, e foi a grande bênção, porque a razão do homem não alcançava, mas a revelação fez ele alcançar essa bênção. Foi Filipe ali usado por Deus para trazer uma revelação que mudou a vida daquele homem, uma revelação que tem mudado as nossas vidas até hoje. É a revelação da palavra, que é uma operação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e faz da palavra de Deus uma palavra viva aos nossos corações. Há um Salmos 126, que fala da preciosa semente, que diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se você for observar esse salmo tão conhecido, você vai tirar muitas ideias e conceitos, e você pode imaginar muitas coisas sobre esse salmo do lançar da semente. Mas quando há uma operação do Espírito Santo, quando nós saímos da nossa razão e passamos a ter ali a bênção do Espírito Santo, uma operação do Espírito Santo na palavra, nós vemos ali que é uma profecia acerca de Jesus. Porque o Senhor Jesus trouxe a preciosa semente da eternidade. Porque a palavra de Deus não é uma semente, é uma preciosa semente. E Ele espalhou essa semente pelas ruas da Judéia, pelas ruas da Galileia, e Ele levou a preciosa semente para muitos lugares. E o texto diz que andando, Ele levou a preciosa semente, andando e chorando. Ele andou por muitos lugares. E Ele chorou. A Bíblia diz que Jesus, Ele vai chorar quando Ele vê o conceito de morte das pessoas, quando Lázaro morreu. Mas os Salmos ainda diz que andando e chorando, voltará, sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ele voltará. Jesus vai voltar com poder e grande glória, porque esse é o nosso Deus, um Deus que desceu aqui, nessa terra, trouxe a preciosa semente, o Senhor Jesus, Ele trouxe a preciosa semente, andando, chorando, e Ele morreu na cruz, ressuscitou, mas Ele voltará e levará consigo os seus molhos, os frutos. Nós subiremos, nós iremos com Ele, para a glória do nosso Deus. Meus amados, a razão, essa é a aula dessa escola bíblica, a razão ela não alcança, a razão do homem, ela não alcança a razão de Deus. Nós temos um ministério que a Bíblia diz que é o ministério de um novo pacto, não da letra, mas de um novo pacto. No grego, esse ministério de um novo pacto significa diatek, referindo à última vontade de alguém de colocar à disposição as suas posses após a morte. E é isso que o Senhor estava dizendo, quando Ele nos deu esse ministério do novo pacto. Porque ministério, meus amados, não é resultado de uma importância, de uma projeção, de um título. Não é nada disso. É uma dádiva de Deus para benefício da igreja. E esse ministério do novo pacto, o Senhor estava dizendo exatamente isso. Eu vou colocar à disposição de vocês o meu pacto, o meu sangue, os segredos da eternidade e a palavra revelada que tem enchido os nossos corações, os atributos de Deus, as bênçãos, tudo que nós recebemos em um culto, o Senhor
tem dado para nós da sua eternidade. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que o ministério dele não era segundo os homens, mas ele deixa bem claro: meu ministério não é segundo aos homens, mas por revelação de Jesus Cristo. Olha como a revelação é necessária. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro, e o Saulo era um grande conhecedor da lei, da palavra, mas ele está dizendo aqui que o meu ministério em Gálatas não é segundo aos homens, mas por revelação de Jesus Cristo. Esse foi o ministério do apóstolo Paulo, mas na conversão de Saulo de Tarso, ele que, quando foi, antes de ter experiência com Deus, ele foi criado aos pés de Gamaliel. E na conversão dele ali no caminho de Damasco, ele teve uma experiência de uma luz, o Senhor se revelou a ele, uma luz que a Bíblia diz que era mais forte que a luz do sol, e foi a grande experiência do apóstolo Paulo. Então repare que a razão do homem não alcança a razão de Deus. A teologia de Gamaliel levou Saulo até o caminho de Damasco. Agora, a experiência com Deus, a revelação, levou Paulo ao caminho da eternidade. Essa é a diferença de nós vivemos na razão ou vivemos na revelação de Deus. E é esse homem aqui que ele vai dizer, esse servo, lá em Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu quero que você grave, anote aí na sua casa mais um versículo que está em João, no capítulo 3, no versículo 66, que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita, a carne é razão. E nós queremos aquilo que vem do Espírito Santo. Meus amados, é isso que a igreja quer. A igreja não abre mão do Espírito Santo. Essa é a nossa vitória. Nós queremos tudo que vem do Espírito Santo para as nossas vidas. E nada que não seja dele não serve para nós. Eu quero terminar essa escola bíblica e esse estudo contando um testemunho recente. Nós estávamos num culto profético esses dias e uma irmã entregou um sonho, um dom espiritual, e nós colocamos diante do Senhor, consultamos, e na interpretação do sonho o Senhor mostrou ali do dom que havia um servo, um homem que havia se afastado da obra de Deus, mas que, citando ali os motivos, não vamos entrar em detalhes, mas que ele estaria voltando naquele culto à casa do Senhor. E a gente ali no culto profético, onde nós colocamos o culto nas mãos do Senhor, não colocamos os louvores que vêm da nossa mente, mas queremos tudo aquilo que vem do Senhor. Queremos um culto que venha da eternidade, como diz aqui: aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, e aquele que vem do céu é sobre todos. Nós queremos somente aquilo que vem do céu. E além do dom que chegou, daquilo que o Senhor foi discernido e aquilo que o Senhor falou aos nossos corações ali interpretado, aí um irmão ainda sugeriu, falou: pastor, eu creio que o louvor deve ter um louvor que se encaixa com esse dom, que se chama, um louvor que dizia que a casa do Senhor estava de portas abertas. É um louvor que diz: a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Esse louvor foi escolhido e foi o quarto louvor do culto. Tinham tocado 3 louvores, esse era o quarto. E quando estava exatamente tocando esse louvor, esse irmão tão querido voltou à casa do Senhor naquele dia. E ele entrou justamente
na hora desse louvor. Ele não entrou durante o primeiro louvor, durante o segundo, durante o terceiro, mas ele entrou e pisou na igreja exatamente como quando estava sendo entoado esse louvor. E ele entrou e teve uma grande experiência. No primeiro, quando ele entra, ali o Senhor já falou no coração dele através dos louvores. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. E ali ele teve a grande experiência de estar voltando à casa do Senhor. Meus amados, é isso que nós queremos. É um culto que vem da mente de Deus. Ele prepara tudo para salvar o homem. E é isso que Ele quer fazer com a tua vida, que nos assiste nesse momento. É isso que Ele fez com as nossas vidas. E essa é a nossa grande vitória. Não viver pela nossa razão, mas viver das revelações de Deus e daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Pro homem natural fica difícil ver as maravilhas do reino de Deus, a não ser que se acenda a luz do Espírito, que nasce pela fé no Salvador Jesus. Tal homem é assim, mesmo conhecedor, igual àquele que vive a tatear e se acostuma assim a caminhar. Mas convenhamos, bem melhor seria ver. Mas quem não quer saber das coisas do Senhor, guarda pecados que fogem da luz, pois as densas trevas tentam esconder o que a luz no fim desvendará. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Jesus. Parará, pará. Assim nós terminamos essa aula e eu quero cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Vou orar e quero lembrar os irmãos que nós teremos um culto hoje à noite também, um culto online às 19h30, tá? Você reúna sua família e nós estaremos recebendo também
uma bênção do Senhor e adorando o nome dele. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse estudo, por essa palavra e por podermos, Senhor, andarmos, Pai, na tua revelação e recebermos tudo aquilo que vem da tua eternidade para nós, Pai. E assim dizemos, Senhor, que o amor infinito do nosso Deus Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações, a comunhão, o poder, os dons do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.